Unidades de internação da criança e do adolescente estão em péssimo estado e complica o processo de recuperação do menor infrator. Polícia Federal retorna ao residencial Nova Miritiúa e encontra imóveis depredados, o que vai atrasar ainda mais a entrega das unidades habitacionais. Na Câmara de Vereadores, servidores não concursados devem ser demitidos, cumprindo ordem judicial. OAB Maranhão deve contestar aumento dos deputados estaduais. E ainda, Dia do Exército Brasileiro, dia de homenagear os homens e mulheres que defendem a pátria. Tudo isso e muito mais, agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. A edição de hoje mostra mais um acidente de trânsito na capital. Um veículo de uma autoescola perdeu o controle e foi parar em alto mar. O fato aconteceu na Avenida Beira-Mar e a condutora foi encaminhada a um hospital da cidade. O acidente envolvendo este veículo e o micro-ônibus aconteceu por volta das 4 horas da tarde e, segundo o proprietário da autoescola, foi causado por uma distração da condutora que vinha do sentido Centro-São Francisco. O pessoal que disseram aqui, e a senhora também que foi acidentada, que ela disse que ela aconteceu, deu um branco, ela não sabe o que aconteceu e o carro saiu por lá daqui. Felizmente não houve vítima fatal, mas segundo a polícia, a habilitação de Patrícia Câmara Batista, condutora que causou o acidente, está vencida desde fevereiro. O outro envolvido, Hasley Fran Batista, estava fazendo prova para a mudança de categoria no momento do acidente. O aluno estava conjugando a habilitação dele na categoria D no momento da infração de trânsito. Ela bateu lateralmente no ônibus, né, que veio a descer aqui as escadarias, perdeu o controle do veículo e parou lá embaixo, próximo já da maré. Que perigo. Unidades de internação de menores infratores estão sem condições mínimas de recuperar qualquer jovem. Vistorias já foram realizadas pelo Ministério Público, menores já foram removidos para a realização de reformas estruturais, mas o que se vê é a mesma situação piorando a cada dia. As unidades de internação da Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, sempre foram motivos de polêmica, principalmente a unidade da Maiobinha, onde foram registradas fugas, motins, superlotação e condições insalubres, tanto para os internos quanto para os servidores. As situações levaram o Ministério Público Estadual a pedir a interdição do local, no dia 23 de julho de 2012. No entanto, o Estado nunca cumpriu a determinação judicial. Com a visita do promotor Carlos Henrique Brasil, foi constatado que 9 adolescentes ainda estão internados na unidade da Maiobinha. Essa situação é apenas a consequência de toda uma sequência de equívocos que têm sido cometidos pelos gestores estaduais no cuidado com essa matéria, uma vez que a legislação foi alterada já há algum tempo e o Estado simplesmente não tomou medidas para se adequar à nova legislação do SINASE, que estabelece as condições novas para o cumprimento de medida socioeducativa. A situação trouxe à tona os problemas em outras 5 unidades da capital. Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores da FUNAC, os principais problemas são a falta de recursos para adequar as instalações e a superlotação. Piorou depois que a unidade da Maiobinha, onde a gente aplica a medida socioeducativa de privação de liberdade, foi interditada. Então, o que é que acontece? Hoje nós não temos um local adequado para colocar esses adolescentes, porque todos os nossos prédios da FUNAC hoje encontram-se abandonados. Esta unidade do Jardim São Cristóvão tem capacidade para 30 internos, mas está desativada há 4 meses. Com a reforma do local, iria resolver alguns problemas de superlotação em outras unidades. Tentamos verificar a situação mais de perto, mas a entrada da nossa equipe de reportagem não foi permitida em nenhuma das unidades. No interior do estado, na cidade de Santa Inês, 10 motocicletas foram apreendidas em uma operação da Polícia Civil. Segundo o delegado da regional, a ação visa combater os crimes praticados na região envolvendo motos roubadas e com documentações adulteradas. Os veículos foram recolhidos ao pátio do Detran e estão disponíveis aos donos mediante a apresentação da documentação verdadeira. E como as motos têm facilidade de acesso nos bairros, nas vielas e ruas,
41 policiais militares participaram do curso de policiamento motociclístico com orientações de policiais do Ceará. Foram 10 dias de aperfeiçoamento da tropa nas ações táticas de salvamento, perseguição, pilotagem e abordagem. O prazo terminou ontem e ainda hoje havia invasores no residencial Nova Miritil em São José de Ribamar. E o que as forças policiais viram ao chegar no local foram imóveis danificados que devem atrasar a entrega dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Ao chegar ao residencial Novo Miritiba, em São José de Ribamar, a Polícia Federal constatou que a maioria das casas já haviam sido desocupadas. Estima que mais de 90% estavam vazias. Praticamente todas as casas construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida foram alvo de vandalismo. Muitos objetos foram roubados ou danificados pelos ocupantes que abandonaram o lugar nos últimos 2 dias. A ação da polícia faz parte da Operação Habitare, iniciada há 7 dias. A operação também envolve a Justiça Federal, Caixa Econômica, Defensoria Pública da União e OAB. Embora os mais de 4.000 invasores tenham sido notificados a desocupar as casas em até 72 horas no último dia 15, alguns ocupantes permaneciam no residencial. Um caminhão foi disponibilizado para a retirada dos pertences dos ocupantes. Todo esse material vai ser levado para um outro local indicado por eles mesmos. A saída dessas pessoas, dessas casas, envolve uma grande negociação. Em alguns momentos o clima fica um pouco mais tenso, mas o que se percebe até agora é que há uma certa tranquilidade. Os representantes da OAB estão aqui acompanhando o trabalho da polícia e também participam diretamente da negociação para que haja uma saída mais pacífica dessas pessoas. Não houve confronto com a polícia. A Defensoria tem 2 propósitos, com relação a esse processo de desocupação. Primeiro, é garantir a viabilidade do projeto habitacional, que as casas sejam concluídas e entregues àquelas pessoas que realmente são de direito, que são famílias carentes, que se cadastraram e que foram beneficiadas pelo programa. Os ocupantes lamentaram por ter que sair. Se a polícia disser para mim sair, é o seguinte, eles têm que fazer um acordo comigo, que eu tenho muita idade e muito trabalho no país. A direção da ONG, que viabilizou o projeto de construção das casas através de termo de cooperação com a Caixa, avaliou a extensão dos danos nas 456 casas. Foram bastantes, acho que 90% do canteiro sofreu danos. Vocês podem visitar a primeira etapa, a segunda etapa, não tem uma casa que não tenha sido danificada. O superintendente da Caixa não quis falar com a nossa reportagem. Nós não vamos dar entrevista. Não vamos dar entrevista, não posso. Eu não posso dar entrevista hoje. Nem falar sobre o que vai fazer sobre a recuperação das casas, qual será o papel da Caixa? Nossa equipe foi em contato com a Caixa Econômica Federal e a Caixa informou em nota que as obras do residencial Nova Miritil vão ser retomadas imediatamente. A Caixa informou ainda que vai fazer a reparação de todos os imóveis que foram danificados. A entrega das casas aos sorteados do programa Minha Casa Minha Vida está prevista para o mês de julho. E veja a seguir, Justiça Estadual determina exoneração de todos os servidores não estáveis da Câmara de São Luís. Os detalhes você confere daqui a pouco. Estamos de volta e o assunto agora é a política no Maranhão. Justiça determina que a Câmara de São Luís exonere todos os servidores não estáveis e realize concurso público no prazo de 180 dias. A decisão é da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão. Somente os servidores que comprovarem estabilidade e os ocupantes de cargos comissionados permanecerão em seus postos. Em março, o Ministério Público Estadual já havia emitido um parecer orientando a Câmara de São Luís a não tornar estáveis servidores sem concurso público, por ser um ato inconstitucional. Mas até lá, muita coisa ainda pode acontecer. O presidente da OAB do Maranhão, Mário Macieira, disse que a entidade estuda impedir o recente aumento nos valores dos benefícios extras pagos aos deputados estaduais. Segundo Macieira, caso seja constatada a ilegalidade dos reajustes, a própria OAB deve contestá-los judicialmente, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Com a resolução aprovada pela Assembleia na última terça-feira, os 42 deputados maranhenses passaram a receber verbas extras que
que somam mais de R$ 41 mil por ano, valor próximo dos R$ 42 mil que os deputados haviam perdido com o fim dos 14º e 15º salários. A Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou um projeto de lei que afeta diretamente a criação de partidos políticos no país. A proposta ainda tem que ser votada no Senado antes de ser validada, mas traz problemas para legendas que já estão em fase de gestação, como o partido Rede Sustentabilidade, da ex-ministra Marina Silva, e o recém-criado A Mobilização Democrática. A reportagem é de Joelson Braga. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que busca regulamentar alguns aspectos da criação de novos partidos. Nós conversamos com um especialista para compreender o que mudará caso esse projeto se transforme em lei. Acompanhe. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei impedindo que políticos que pretendam ingressar em uma nova legenda levem consigo frações do tempo de propaganda na televisão ou do fundo partidário. Para muitos parlamentares, a tentativa é uma clara ação de barrar a criação de novos partidos, como a Rede de Sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva. O deputado Domingos Dutra, que deve deixar o PT para integrar a rede, promete fazer até greve de fome. Esse projeto foi aprovado aqui na Câmara, foi para o Senado, está desde 2001 e nós não conseguimos, depois de 6 anos, colocar na pauta. Quer dizer, esse plenário, que se não colocar esse projeto na pauta, eu vou entrar em greve de fome. Para este especialista, toda lei que trata situações iguais de maneira desigual é injusta. O advogado diz ainda que a lei deverá estar aprovada até outubro deste ano para que possa valer na próxima eleição. E que, além da criação de novos partidos, a lei irá atingir também as fusões. Mas acredita que mesmo que a lei seja aprovada no Congresso, ela deva ser declarada como inconstitucional. O processo eleitoral ela deve ocorrer 1 ano antes da eleição, né? 1 ano antes da data da votação. Então teria até a data, até o mês de outubro para que esse projeto seja aprovado pela Câmara dos Deputados, remetido ao Senado Federal, aprovado pelo Senado Federal, remetido ao Presidente da República e o projeto ser sancionado. Se isso não ocorrer até outubro, a regra não será aplicada para as eleições de 2014, não deve ser aplicada para as eleições de 2014. O projeto de lei foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado. Eu volto com você. Obrigado, Joelson. Prisões de prefeitos e ex-prefeitos maranhenses tiveram um aumento nos últimos anos. Ontem, nós mostramos aqui no Maranhão Acontece que o ex-prefeito de Urbano Santos foi preso por desvio de verbas públicas. A prisão de gestores públicos no Maranhão demonstra que os órgãos de fiscalização no Estado estão mais atentos ao crime de corrupção. Prisões de prefeitos e ex-prefeitos e outros funcionários públicos se tornaram mais comuns no Estado nos últimos anos. A atuação de órgãos de fiscalização, controle de contas e de investigação detectam desvios praticados pelas prefeituras. Só a Operação Rapina da Polícia Federal, deflagrada em 2007, levou à prisão de 9 prefeitos. Um dos ex-gestores presos foi Aldenir Santana. Ele foi prefeito da cidade de Urbano Santos por 2 vezes. Nesta semana, ele voltou a ser preso, acusado de desviar recursos públicos. As operações Rapina 1 e Rapina 2, realizadas em 2007 e 2008, efetuaram prisões de gestores em 20 municípios. Em 2009, as operações Rapina 3 e 4 e a Operação Ortóptera 1 desmantelaram outras quadrilhas de desvio de recursos públicos em alguns municípios maranhenses. A Controladoria Geral da União é um dos órgãos que detectam os rastros da corrupção. O superintendente do órgão no estado fala quais são as verbas mais visadas. Diz que as verbas do Fundeb são a menina dos olhos dos corruptos. As verbas que têm sido objeto de desvio, em sua grande maioria, são exatamente aquelas dos programas que acabam descentralizando o maior montante, né? Por exemplo, Fundeb, que é difícil você encontrar hoje em municípios que ao ano recebem menos de 10 milhões. Roberto Viegas reconhece avanços nas investigações que resultam em prisões de prefeitos, mas faltam ajustes. A prisão ela tem um efeito pedagógico, né, de mostrar que os órgãos de alguma forma estão trabalhando. Onde é que a controladoria entra nesse processo? Uma vez detectado
que existem falhas muito sérias, irregularidades graves. Esse material tende a ser encaminhado para Ministério Público, para TCU, para Ministério Público tanto federal quanto o estadual, para a Polícia Federal. O superintendente da Controladoria Geral da União diz que o cidadão pode ajudar no combate ao desvio de verbas públicas. Nós temos um trabalho de prevenção que tenta, de alguma forma, fomentar o controle social, a participação do cidadão. De forma prática, a gente tem feito treinamentos nos municípios, levado um pouco de conhecimento, leva essa capacitação para essas pessoas. E, além disso, no próprio portal da Controladoria, tem como você pode fazer uma denúncia, né? Veja daqui a pouco o último dia de debates de reitores de instituições públicas estaduais aqui em São Luís. Os detalhes você confere daqui a pouco. Hoje foi o último dia do Fórum Nacional de Reitores em São Luís e nas discussões houve a participação de deputados federais, senadores e vereadores. Durante toda esta semana, a capital maranhense sediou o 52º Encontro de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais. Em discussão, o financiamento das universidades públicas e o desenvolvimento do país por meio da educação. Foram 3 dias de debates sobre os desafios das universidades na formação de pessoal para atuar nas novas áreas de desenvolvimento do país, passando pela questão de investimentos financeiros. Mas outras questões foram levantadas, como a falta de aprovação do Plano Nacional de Educação, que há mais de 2 anos tramita no Congresso. O investimento na educação tem sido na faixa de 3% do PIB, depois 5% do PIB. Hoje nós já atingimos mais de 6%. Mas o núcleo de toda a melhoria da qualidade de ensino, nós temos que partir do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. O nosso problema hoje é de conhecimento, investimento, e aí é fundamental as universidades estaduais e municipais, mas também com assessoramento, inclusive, da Embrapa. A Embrapa brasileira do Meio Norte, a Embrapa daqui do Maranhão, que tem tentado desenvolver um trabalho forte na área da agricultura, uma agricultura sustentável. Deputados federais, vereadores da capital maranhense e 2 senadores participaram do último dia do Fórum Nacional de Reitores de Universidades Públicas do Brasil e falaram sobre os desafios das universidades brasileiras. Esse é o principal caminho, não é o único caminho, mas é o principal caminho. Você oferecer às nossas crianças, à nossa juventude, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e técnico de qualidade e permitir que ele alcance a universidade tendo uma formação superior também de qualidade. O reitor da Universidade Estadual do Maranhão, organizadora do evento na capital, disse que a discussão ajuda a clarear os caminhos que devem ser seguidos pelas universidades públicas. E foi um momento de discussão muito importante para que as universidades elas possam ter algumas prioridades definidas no sentido de melhor contribuir com o desenvolvimento local, regional e do país. E o repórter Joelson Braga conversou com o deputado federal Lorival Mendes sobre a polêmica PEC 37, que exclui o poder de investigação do Ministério Público. Confira. A PEC não é, como se diz por aí, a PEC da impunidade. Essa é a PEC da legalidade. A PEC dos direitos e garantias do cidadão, a PEC da democracia, porque ela defende, em primeiro lugar, o cidadão. O cidadão tem o direito de saber quem está lhe investigando, qual o tempo, né? Qual é a forma, qual é o prazo dessa investigação. Tem o direito de se defender. E mais, você já viu você atribuir a um órgão o direito de investigar e ele mesmo lhe acusar? É difícil. No Estado brasileiro, o nosso modelo é polícia judiciária, que é vinculada diretamente ao Poder Judiciário, ela apura as infrações penais, exceto as militares. Manda para o Poder Judiciário, o Judiciário devolve para o Ministério Público oferecer ou não a denúncia ou pedir novas diligências. É certo, é verdade, que o Ministério Público é uma instituição importantíssima para o nosso país, mas ele não pode
acumular atribuições de outros órgãos que a Constituição Federal não lhe confere. O Ministério Público nunca teve direito de investigar. Eu não posso tirar alguma coisa de alguém que nunca teve. Não há nenhum dispositivo legal que assegure ao Ministério Público, uma lei que autorize ao Ministério Público o direito de investigar. Essa é a atribuição específica das polícias judiciárias. E hoje está acontecendo uma assembleia de policiais e bombeiros militares para tratar das mudanças de rotina de trabalho que atuam em São Luís. Quem tem as informações é a repórter Márcia Carvalho. Policiais militares e bombeiros estão reunidos nesse momento em assembleia aqui na Fetiema para tratar sobre as mudanças recentes na rotina de trabalho. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o Cabo Campos e o sargento Jean Marie. Cabo Campos, que mudanças recentes foram essas? Bem, a Lei 9.663, ela dá ao militar o direito da venda da folga. No entanto, até alguns meses atrás, essa venda era voluntária. E mais recentemente ela tornou-se obrigatória, trazendo assim um certo incômodo para os policiais militares. É importante citar que nós somos a segunda profissão mais estressante do mundo, perdendo apenas para os controladores de voo, o que ocasionou um certo desconforto e por isso nessa Assembleia Geral, para nós discutirmos essa situação e exigir que a lei seja cumprida na voluntariedade para que o policial militar possa tatear o serviço a contento e com satisfação. Certo. Além disso, existem outras reivindicações? Perfeitamente. Ontem nós estivemos numa reunião com o Ministério Público, onde a gente pede para que o Ministério Público possa intermediar junto ao governo a continuidade da negociação conquistada por ocasião do fim da greve de 2011, que é o Código de Ética, que discutia a carreira do policial e bombeiro militar e a discussão também da definição da nossa jornada de trabalho. Infelizmente, a comissão paritária, que foi uma conquista, ela foi parada por determinação do secretário de Segurança. Então, nós pedimos que a comissão aconteça de forma democrática, de forma paritária, para que a gente possa discutir e devolver para os militares aquilo que foi conquistado. Ok. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. Veja no próximo bloco, intercambistas realizam ato público pela paz em São Luís. É um instante só, nós voltamos aqui no Maranhão Acontece. Realizado na tarde de hoje em São Luís, um ato público pela paz. O objetivo foi promover a paz e a ocupação dos espaços públicos com maior segurança na capital. O evento foi idealizado por vários intercambistas de outros países que vivem em São Luís e sentem falta de frequentar espaços públicos em virtude do aumento da violência na cidade. A manifestação pela paz em São Luís foi realizada por cerca de 100 pessoas na rotatória do São Francisco no fim da tarde. A iniciativa partiu de estudantes estrangeiros que fazem intercâmbio na capital. Os meninos, eles são de vários países da Europa e eles vêm para cá para passar um ano, né? Então eles sentem muito falta de um espaço público, né? A gente está acostumado com um espaço público que a gente pode usar para andar de bike, andar de skate, fazer um piquenique como a gente está fazendo hoje. E aqui realmente todo mundo fala que é perigoso e a gente também acredita que é perigoso. Vários dos meninos já foram assaltados, né? Então a gente resolveu fazer um evento que fica questionando um pouco assim se deveria ser tão perigoso. Pouco mais de 40 estudantes estrangeiros de 5 nacionalidades moram em São Luís para terem contato não só com a língua portuguesa, mas também com a cultura maranhense. A preocupação de todos é com a utilização de espaços públicos para realizar, por exemplo, piqueniques e encontros. Mas a insegurança em São Luís afasta a maioria desses estrangeiros desses locais. Nós intercambistas queremos fazer alguma coisa para chamar atenção para isso, porque a gente percebeu que aqui muitas pessoas têm medo de andar na rua e nós conhecemos andar na rua sem medo. O Ato pela Paz é uma tentativa de chamar a atenção das autoridades para o problema da violência. Eu espero que bem mais pessoas venham usar os espaços públicos só para brincar mesmo, só para usar. Eu só espero que as pessoas comecem a pensar sobre o espaço público, que o espaço público é um espaço que a gente pode usar, que a gente pode brincar na rua. Tá dado o recado.
E hoje se comemora o Dia do Exército Brasileiro. Em São Luís, uma programação especial foi preparada. Hoje pela manhã, no 24º Batalhão de Caçadores, com atividades recreativas, formaturas e desfiles. Centenas de oficiais, praças e soldados participaram das homenagens realizadas no 24º Batalhão de Caçadores, no João Paulo, que também celebra 365 anos de existência na capital. Essa data foi escolhida em função de uma batalha que teve há 365 anos atrás, próxima a Recife, a Batalha de Guararapes. Foi o momento, pela primeira vez na nossa nação, que índios, negros, brancos e mestiços se uniram para defender o território brasileiro dos estrangeiros. Autoridades do Estado e das Forças Armadas estiveram presentes na solenidade. Ex-combatentes do Exército também participaram do evento. Seu Simão e seu Anselmo, que defenderam o Brasil na linha de frente durante a Batalha de Monte Castelo, hoje, emocionados, relembram os momentos. Fiquei bastante emocionado. Passei aqui faz mais ou menos 78 anos que passei aqui. Passei aqui em 44. Aí viajei para o Rio, do Rio para a Itália. E orgulhosos, falam da experiência em representar o país em um momento importante. Muito alegre, porque eu nunca me acovardei, viu? Hoje eu tô... Você se sente emocionado hoje? Sim, se sinto muito emocionado. As comemorações ao Dia do Exército Brasileiro começaram esta semana e incluem ainda exposições, além de outras atividades. Estamos concluindo hoje com a formatura do Dia do Exército. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui em São Luís, representando o Exército Brasileiro no 24º Batalhão de Caçadores. É uma grande honra para nós. E hoje é sexta-feira, dia de dicas, dia de se preparar para relaxar no final de semana. Quem tem um roteiro é Paula Veloso. Boa noite, Paula. Boa noite, Hugo. Boa noite você que está em casa assistindo Maranhão Acontece. Chegou a hora da gente falar de fim de semana. Hoje eu tenho uma dica de cinema imperdível. Acaba de estrear em algumas salas de cinema aqui em São Luís o filme chileno No, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2013. O filme é dirigido por Pablo Larraín. Ele retrata o final da ditadura de Augusto Pinochet no Chile, mais precisamente durante o momento onde o histórico plebiscito de 1988, convocado por pressão internacional, no qual Pinochet pretendia conseguir um aval popular para sua continuidade no poder depois de 15 anos do golpe. Mas acabou derrotado, abrindo caminho aí para a redemocratização. O filme mostra a campanha da oposição comandada por René Saavedra, um publicitário, filho de um exilado, que cresceu longe do país e foi convidado pela esquerda para orientar a campanha do não ao regime. Quem interpreta esse personagem é o excelente ator mexicano Gael García Bernal. E o filme traz aspectos super interessantes e também elogiados pela crítica, como, por exemplo, a direção permite ao espectador contemporâneo mergulhar naquele período usando muitos trechos da campanha televisiva real e, ao mesmo tempo, mantém a uniformidade na fotografia das cenas realizadas recentemente, recorrendo ao antiquado formato Umatic, numa câmera da época, né, que foi arrematada no site eBay. Olha só, curiosidade. É um filme para ver, aprender e refletir aí sobre a história. Vamos ver o trailer. Quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿Qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista ni esto. Están todos con ella.
Filme diferente aí, vale a pena a gente conferir. E agora falando de teatro, nesse sábado e domingo, a boa é gargalhar com o espetáculo Eu, Tu, Vós, Eles, com o ator comediante Rodrigo Cárceres, que se apresenta no Teatro Arthur Azevedo. O Rodrigo Cárceres, para quem não conhece, é o humorista que faz o Zacarias Cover. E agora apresenta esse espetáculo que é uma mistura aí de stand-up comedy, com imitações, dublagens e muita música. Um show que vale a pena conferir, a crítica está maravilhosa e é uma boa aí para quem está a fim de sorrir muito nesse fim de semana. O espetáculo terá 2 sessões, no sábado e no domingo, às 20 horas. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Aproveite o fim de semana, divirta-se bastante. A gente se vê na segunda-feira no programa M. Hugo. Obrigado, Paula. Nossa edição de hoje termina aqui. Para você, um ótimo final de semana e a gente fica com as imagens da semana. A polícia vai começar agora e só para quando efetivamente terminar todas as reintegrações. Um aviso: na ditadura, vocês não estariam aqui.